Nosso assunto agora, então, será conjuntos numéricos, que são os conjuntos formados pelos diferentes tipos de numerais que nós vamos estudar. Então, o que seria uma ideia de conjunto? Um conjunto se pode entender como uma coleção ou um agrupamento bem definido de objetos de qualquer classe. Os objetos que formam um conjunto são chamados de membros ou elementos daquele conjunto. Por exemplo, na figurinha ali ao lado, a gente tem um conjunto de pessoas. Então, tudo que a gente agrupa a alguma coisa é chamado de conjunto. Então, como é que a gente faz a representação, a notação dos conjuntos numéricos? Todo conjunto se escreve entre chaves, que é aquele símbolozinho que está ali, ó, né? Chaves. E se denota mediante letra maiúscula. Se denota significa o quê? Que o conjunto tem um nome, e o nome dele é definido por letras do alfabeto com letras maiúsculas. E os seus elementos se separam-se por vírgula. Exemplo, aqui a gente tem as letras as vogais, né, do nosso alfabeto, e aqui a representação do conjunto das vogais. Então, o nome dele é a letra A, representa-se por chave, né? O conjunto A é igual a chave, A é I, O, U, e fecha-se a chave, porque o conjunto das vogais ele é um conjunto finito, né? Ele não tem mais que essas vogais, ele termina aqui. Vamos ver alguns conjuntos especiais. Existe o conjunto vazio e o conjunto infinito. O vazio significa o quê? Que é o conjunto que não possui elemento, ou seja, ele é representado pelos símbolos uma bolinha cortada ao meio ou uma chave sem elementos neutros. Então, o conjunto vazio é um elemento que não tem nada dentro dele. Então, aqui a gente representa por uma chave aberta e fechada, sem nada dentro, ou então esse símbolo representado aqui, que é como se fosse a letra O cortadinha ao meio. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Ó. Exemplos do conjunto A igual a bolinha cortada ao meio, ou A igual com a chave ali sem nada dentro. Como é que a gente faz a leitura disso? A é um conjunto vazio ou A é um conjunto nulo. Então, a gente pode ler que A é um conjunto nulo, que não tem nada dentro dele, ou que A é um conjunto vazio. E agora o conjunto infinito. O que seria um conjunto infinito? Como o próprio nome diz, é um conjunto que não tem fim. Então, aqui ó, é o conjunto com um número ilimitado de elementos. Aqui, exemplo, conjunto E igual a 12, 13, 14, 15, aí a gente representa o infinito por reticências. Relação de pertinência. O que significa isso? Pertinência significa dizer se ele pertence ou não pertence àquele conjunto. A gente quer saber se algum elemento questionado ali vai pertencer àquele conjunto ou não. Então, no caso aqui, ó, para identificar que um elemento pertence a um conjunto, usamos o símbolo, essa letrinha E aqui, significa pertence. Então, tem que prestar muita atenção na simbologia desse E, porque se vocês colocar o E igual a gente usa para escrever normal, vai estar errado, tá? Tem que ser esse E aqui meio arredondado. Esse E significa, em matemática, que pertence. Se um elemento não pertence a um conjunto, a gente usa o símbolo não pertence, que é o mesmo a letra E, só que cortadinha no meio. Exemplo, então a gente tem ali um conjunto M, formado pelos números 1, 3, 5, 6 e 7. Aí vem a pergunta. Aí a gente vai relacionar. 3 pertence ao M. Por quê? Porque o 3 está ali dentro do conjunto M. Aí como é que a gente faz a leitura dessa representação aqui, então? O 3 pertence ao conjunto M. Agora vamos ver o 2. O 2 não está dentro daquele conjunto ali. Então significa que o 2 não pertence ao conjunto M. Então como é que a gente vai fazer a leitura disso? 2 não pertence ao conjunto M. Diagrama de Venn. Diagrama de Venn é uma simbologia, é uma representação de representar conjuntos. Ao invés de a gente representar em forma de chaves, a gente também pode representar em forma de diagrama, que são esses círculos aqui, que recebeu-se o nome de diagrama de Venn pelo matemático que simbolizou ele. Então, os diagramas de Venn se devem ao filósofo Jules Verne, servem para representar conjuntos de maneira gráfica, mediante desenhos ou diagramas que podem ser círculos, quadrados, retângulos ou qualquer curva fechada. Então, não necessariamente precisa ser assim em forma de círculo. Ele pode ser em forma de quadrado, ele pode ser em forma retangular, em triangular, contanto que seja fechado, não pode ficar aberto. Vamos ver agora a relação entre conjuntos. Um conjunto A está incluso em outro conjunto B. No caso, essa representação aqui, ó, o A, esse conjunto A aqui, está dentro desse conjunto B aqui. Se e somente se todo elemento de um for elemento de outro. Ou seja, nesse primeiro modelinho aqui, por exemplo, o conjunto A está totalmente dentro do conjunto B.
Aqui, vocês conseguem perceber que o Azinho está um pouco para fora. Isso significa o quê? Que tem parte do conjunto A que não pertence para o conjunto B. Aí, como é que a gente faz essa relação em simbologia, tá? Porque a gente vai trabalhar bastante com símbolos agora. Então, assim, aqui, por exemplo, A está contido em B. Esse símbolozinho aqui, ó, que parece um Czinho mais achatadinho, significa que está contido. Então, no primeiro caso aqui, ó, A está contido em B, ou seja, A está dentro do conjunto B. Aqui, como não está, a gente corta o elemento aqui. Então, a gente vai dizer que o A não está contido em B. Ou, então, a gente também pode fazer a leitura ao contrário, ó. Quando a letrinha estiver virada ao contrário. Aqui ela está virada para a direita. Quando ela está virada para a direita, significa que está contido. Quando ela está virada para a esquerda, né, ó, a boquinha está para cá à esquerda, significa que um conjunto contém o outro conjunto. Então, aqui no caso, como é que a gente lê a parte de baixo aqui, ó? O B contém o conjunto A. Aqui, o B não contém o conjunto A. Por quê? Porque o conjunto A não está totalmente dentro dele. Então, tem que ficar bem claro isso na questão de simbologia. O símbolo virado para a direita significa está contido, ou seja, ele está dentro do conjunto. Então, o conjunto A está contido lá dentro do conjunto B. Ele está todo no conjunto B. Nesse caso, o conjunto A não está contido no conjunto B. Ou, quando a simbologia for virada para a esquerda, significa que o conjunto B contém o conjunto A. O conjunto B contém o A dentro dele. Aqui, o conjunto B não contém o A dentro dele, porque uma partezinha dele está para fora. Agora, vamos ver os tipos de conjuntos desse assunto. Então, o conjunto dos números naturais. Os números naturais, ele é o mais simples, porque são os números que a gente conhece desde que a gente está na infância, que são o zero ao infinito. Então, os números que pertencem ao conjunto dos naturais são os não decimais maiores e iguais a zero. Então, os naturais a gente representa pela letra N, o conjunto dos naturais, que é do zero ao infinito. Dentro de um conjunto, podemos tirar um subconjunto, que é um conjunto retirado de dentro daquele conjunto. Dentro do conjunto dos números naturais, temos o conjunto dos números naturais menos o zero, que daí ele é representado por um N e um asteriscozinho em cima do N, ó. Então, a gente faz a representação como está aqui, ó. N asterisco do 1 em diante, que daí é um subconjunto do conjunto dos naturais, retirando o número zero. Próximo conjunto, o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto dos números negativos, que nós estudamos lá no 7º ano. A gente viu a necessidade de representar a dívida ou a diferença de alguma coisa através de sinais negativos e positivos. Aí eles receberam esse nome. Então, o conjunto dos números inteiros inclui os números naturais, que é os números positivos, e os números negativos. Então, tá aqui, ó, o conjunto dos números inteiros, que a gente representa pela letra Z, esse Zzinho aqui, ó, que tem esse desenho aqui, não é o Z normal, tá? É esse Z aqui. É a união dos números naturais com os números negativos. Que temos aqui um exemplo aqui, ó. Do zero para cá, para a direita, são os que a gente já conhecia, os naturais. E do zero para a esquerda, os negativos. Então, o conjunto dos números inteiros são números formados pelos positivos e pelos negativos. Os racionais, que é o terceiro grupo de números que nós vamos estudar. Quem são os números que estão dentro desse conjunto? Todo número que pode ser escrito na forma de fração. Exemplos: decimais finitos, o 8,5. Quando a gente diz decimais, são números de vírgula. Então, o 8,5, por que ele é um decimal finito? Porque ele acaba aqui, 8,5. Dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? São respostas em forma de números com vírgula, que são números repetitivos, como está acontecendo aqui, ó. A gente está percebendo que tem 0,333333333, certo? Mas tem que ter essa repetência, senão não é um número racional.
E as raízes exatas, ou seja, a gente tem uma raiz quadrada de 121, por exemplo. Qual é a resposta da raiz quadrada de 121? Seria 11. Então, raiz quadrada de 121 é um número racional. Por exemplo, raiz quadrada de 4, a resposta seria 2, então seria também um número racional. Mas a raiz quadrada de 5, a raiz quadrada de 5 não tem raiz quadrada exata. Então, a raiz quadrada de 5 se encaixa em outro grupo que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos ver como é que a gente fica mais clara a representação dos números racionais. Ó. Conjunto dos números racionais. Esse número aqui, por exemplo, ó, 3,14, 15, 92, 65 e reticências. Esse número, ele não é um número racional. Por quê? Pois possui infinitos algarismos após a vírgula. Que a gente está vendo aqui, ó, são infinitos algarismos que não tem repetência. Né? A gente está vendo aqui que não acontece uma repetição de valores. Então, esse número não é considerado um número racional. O 2,252 é um número racional. Por quê? Porque possui finitos algarismos após a vírgula, ou seja, ele não tem reticência, certo? Então, todo número que tem a vírgula, mas que tem uma finalização que não é infinito, ele é considerado um número racional. Esse terceiro caso aqui, ó, 2,25, 25, 25, ele é parecido com esse primeiro aqui, mas qual é a diferença de um para o outro? Aqui a gente está vendo que acontece uma repetição, ó, 25, 25, 25 e reticências. Então, esse número aqui, ele é um número racional, porque ele é uma dízima, ele é chamado de dízima periódica, igual esse daqui, só que esse daqui tem uma periodicidade, ele tem uma repetição de valores iguais. Esse aqui não possui repetição, certo? Então, aqui, esse número possui infinitos números após a vírgula, mas é racional, é chamado de dízima periódica. Reconhecemos o número destes quando a vírgula, ele sempre repetir em número, no caso 25. Então, aqui fica bem claro a diferença de quando que o número é racional e quando que ele não é, certo? Aqui, ó, não tem repetição, ele não é um número que faz parte do conjunto dos racionais. Aqui, ele tem uma repetição de valores após a vírgula, então, ele é um número racional. E esse aqui também, porque ele é finito, certo? Agora vamos para o conjunto dos números irracionais. Ó, nós já estudamos os naturais, a gente já viu os naturais, que são os conjuntos dos números do zero até o infinito. Os inteiros, que é o conjunto do z, que são os números positivos e negativos. A gente acabou de ver os racionais, que são números que possuem raiz quadrada exata, são números que têm uma periodicidade na repetição de valores iguais após a vírgula, são números que têm a resposta finita após a vírgula, que tem fim, que finaliza a resposta. E agora a gente vai ver os irracionais. Que seria o quê? É todo número cuja representação decimal é infinita e não periódica. Então, ele não tem periodicidade. Exemplos, raiz quadrada de 3. Ó. A resposta da raiz quadrada de 3 é esse número aqui enorme e não tem fim, é reticências. E a gente pode ver, ó, que não tem repetição de valores. Ó. É 1,73, 20, 50, 80 e segue. Então, ele é um número irracional. O π, que é um número que se calcula a circunferência, é o que seria 3,14, 15, 92, 65 e segue infinitamente. Ele também é um número que não tem fim. Raiz quadrada de 2, olha só como é que é a resposta. Negativa no caso aqui. Menos 1,41, 42, 13, 56, 37. É um número também que não acontece repetição de valores. Então, todos esses casos aqui, que acontece essa não repetição de valores, se encaixam no grupo dos irracionais, certo? Agora a gente vai para o último conjunto, que são o conjunto dos números reais, que é formado por todos os conjuntos apresentados anteriormente, ou seja, é a união de todos os números conhecidos. Então, aqui eu coloquei aqui uma representação. Os reais é representado por esse símbolozinho aqui do R, que é igual ao quê? Aos racionais. Essa letrinha aqui, viradinha para cima, esse U aqui significa união. Então, é os racionais unidos com os irracionais. Por que eu coloquei
racionais unido com irracionais. Aqui a gente tem uma simbologia mais clara para vocês entenderem, ó. O R, que são os reais, é o retângulo, tá? O pequenininho aqui, rosinha, são os irracionais. O amarelinho aqui, ó, é o racionais. Dá para perceber que dentro dele tá os naturais, que a gente já viu, e os inteiros. Então, por isso eu coloquei aqui assim, ó, racionais unido com irracionais. Porque tem que ter a compreensão que os racionais englobam, ó, ele contém, lembra aquele símbolozinho? Ele contém os inteiros e os naturais dentro dele. Então, os naturais são apenas os naturais. Os inteiros são os inteiros mais os naturais. O racional é os racionais, que são aqueles valores que a gente acabou de estudar, contendo também os negativos e contendo também os positivos. Os irracionais é um grupo sozinho dele à parte, e os reais são todos os conjuntos juntos. Então, qualquer número se encaixa no grupo dos reais. Todos os números se encaixam no grupo dos reais. Conjunto dos números reais. Aí aqui tem mais duas simbologias para vocês entenderem, certo? Aqui, por exemplo, a gente tem, ó, nessa representação aqui retangular, a gente tem nesse cantinho rosinha representado pelos números irracionais, ó, separadinho do anterior, que são os amarelinhos aqui, a parte retangular amarelinha é representada pelos racionais, ó. Racionais são os números que são números decimais com repetição, igual a esse 0,4444, o 0,8, que é uma resposta decimal finita, que tem fim, a fração, todas as frações representam números racionais. Dentro dos racionais, ó, tem esse quadradinho azulzinho aqui, que são quem? São os inteiros, que são os negativos, ó, menos 3, menos 5, 6 negativo. E dentro dele também está os nossos números naturais, que a gente conhece desde sempre, ó, o número 1 e o número 2. E todo esse conjunto aqui é os números reais. Aqui, representando aqui em forma do peixinho aqui, que é outra forma de fazer a simbologia, ó. A cauda do peixinho aqui a gente está representando pelo conjunto dos números irracionais, lembrando novamente que são aqueles valores que não têm repetição, ele não tem periodicidade, tá? São valores que têm números decimais que não se repetem, são infinitos. Aqui no corpinho do peixe, a gente tem a parte maior, ó, o conjunto dos números racionais. Novamente, o conjunto dos racionais são as frações, os números decimais, que são os números de vírgula, finitos e infinitos com repetição de valores. Dentro dos racionais, ó, está os inteiros, que são os negativos, que dentro dele também está os N, que são os números naturais. E unindo eles aqui, ó, todos eles, essa parte da cauda mais o corpinho do peixe, forma o conjunto dos números reais. Então, os números reais é formado, resumidamente, os números reais é formado por todos os números que a gente conhece.